quero ler para você. Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, grava esta parte, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Até aí, se você puder, prestar bem atenção, pode sentar em nome de Jesus. Que bom que nós estamos aqui nesta noite, para aprendermos um pouco mais da promessa de Deus. Depois do louvor agradável ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o louvor ele acontece com muito barulho, o inimigo fica assustado. O que está acontecendo naquela igreja? O que está vendo? Aí ele chega na porta, não, aqui não dá para ir, porque aqui tem um fogo, aqui tem gente batendo palma, aqui tem gente glorificando, aqui tem gente exaltando, tem gente pisando no chão. Que a glória de Deus se manifesta. Mas quando você vem para a igreja, você deixa tudo teu passado lá fora. Ao entrar na igreja, você diga, aqui eu vou sair diferente. Ao entrar na igreja, você diga, aqui eu vou ter alegria. Ao entrar na igreja, você diga, aqui eu vou ter paz. Talvez não teve lá fora, talvez... Você sabe o que você passou, né? Você sabe o que a gente enfrentou para chegar aqui. O que importa é que quando você pisa lá, você é outra pessoa. Porque muitas pessoas olham para você e dizem, eu vou lá porque aquela pessoa está feliz. Eu vou lá porque aquela pessoa está alegre. Eu vou lá porque eu vejo aquela pessoa algo diferente. Então quando a pessoa se depara com você, ela quer ver a luz nos teus olhos. Por isso que as igrejas estão no mundo, para pregar o evangelho que traz solução, o evangelho que traz transformação. E nesta noite eu creio que vai haver algo diferente em nós, porque nós vamos aprender, nós vamos aprender um pouco sobre esta passagem, tá? Oséias 4:6. Aqui a Bíblia se refere ao povo de Israel. Uma grande corrupção estava acontecendo lá. Você vê, você acompanha aí nos telejornais, nas notícias, a palavra corrupção, né? Aí você diz, da onde surgiu essa corrupção? Não é de agora. A corrupção já vem desde lá quando Deus criou o mundo, já vem a corrupção. As pessoas querendo fazer da sua própria forma, querendo posicionar a sua vida do jeito que elas querem, do jeito que elas bem decidem. Então, a corrupção de Israel acontecia, e os filhos de Israel estavam ouvindo a palavra. Lá no capítulo quase ouve a palavra do Senhor. Vós filhos de Israel. Então, a palavra, ela começou a ser pregada em Israel nos tempos que as coisas estavam difíceis. A corrupção tinha tomado conta, o gênero corrupto tinha tomado conta. Eram pessoas dando-se em casamento, eram pessoas pecando, eram pessoas se casando 3, 4, 5, 6 vezes, eram pessoas sendo mortas, os líderes chegavam e matavam e tomavam posse das cidades. E Deus então, ele estava falando, porque lá no começo do quadro ouve a palavra. Então a palavra de Deus, ela nunca deixou de ser falada, ela nunca deixou de ser pregada. Mas pastor, o que acontece então? Aqui está no versículo 4:6. Mas o povo estava sendo destruído porque não tinha, estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. Mas aqui a Bíblia diz que faltava o conhecimento não porque a palavra não estava sendo pregada. Faltava o conhecimento porque cada pessoa tomava a sua decisão de ouvir ou de não ouvir. Porque quando a palavra chegou em Israel, era para a transformação. Então as pessoas não quiseram a transformação. Por exemplo, quando nós éramos mundanos, nós vivíamos de uma maneira vã. Quando nós nos convertemos, a palavra veio para nos mudar. E nós tomamos a decisão de ouvir, de tentar compreender, de tentar conhecer mais desta palavra. Ou seja, quanto mais você ouvir a palavra, você vai ter conhecimento. Então a palavra diz aqui no 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. No 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas como falta o conhecimento? Se lá no começo a palavra está sendo pregada, ouve a Israel a minha palavra. No 4:1, por isso que eu digo, traga a tua Bíblia, faça um esforço, né? Talvez ela seja pesada, né? Mas traga ela no culto. Ah, pastor, mas às vezes eu trago a Bíblia, não preciso da Bíblia. Traga a Bíblia. É que nem um soldado ir para a guerra sem arma. Traga a tua Bíblia. Então, para mim, recapitular.
Para você ver que aqui o conhecimento não era porque a palavra não era falada. 4:1, para você que está acompanhando via Facebook, via página, via Facebook. Vou ler o 4:1, só um pouquinho. 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Então a palavra estava sendo pregada. E Deus estava avisando eles, ouve. Lá no 4:6, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento que eles não ouviram. Está entendendo? Então, aqui é que nem hoje, eu estou estudando um breve ensino desta passagem. Se você ouvir, você vai obter o quê? Conhecimento. Agora, se você não estiver ouvindo ou não guardar no teu coração, o teu conhecimento, ele vai sair como uma fumaça, ele vai se dissipar, ele vai se dizimar da tua vida, e você não vai compreender aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Então, tudo vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? O pastor? Sim, mas aquilo que vem de Deus falado pelo pastor, que é o quê? A palavra de Deus. Então, 4:1, ouve a palavra de Israel. 4:6, o povo sendo destruído porque não quis ouvir. Acompanhe, porque tu, sacerdote. Quem é sacerdote? Você diga, sacerdote é o pastor Leandro que está pregando. Sacerdote é o bispo Leandro que está pregando. Aí sobra tudo para aquele que está pregando. Não, sacerdote somos nós. Nós temos sacerdote na nossa casa. A mulher é sacerdotisa no seu lar. O homem é sacerdote na sua casa. O que é sacerdote? É aquela pessoa que tem o quê? Um entendimento. Sacerdote é aquela pessoa que ensina. Então, você, dona de casa, você é uma sacerdotisa no teu lar. Você, quando vem para a igreja, você é uma sacerdotisa na obra. Então, aqui a Bíblia se retrata diretamente a mim e diretamente a você. Dizendo assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O que é rejeitar o conhecimento? É não querer. Pastor, por que eu vou aprender se eu já sei? Pastor, por que eu vou fazer a palavra na minha vida transformar se eu quero estar assim? Então não havia desculpa, porque a palavra que estava sendo pregada a Israel, lá no capítulo 4:1, ouve a palavra. Era a palavra que traria o quê? A solução para aquela cidade. Porque havia ali grande contenda, todo mundo repreendendo o outro, o povo, todo mundo acusava o outro, assim estava. E hoje, nós estamos vivendo uma sociedade desta maneira, um acusa o outro, um coloca a culpa do seu fracasso no outro. Pastor, não consegui fazer isso porque o fulano lá me olhou, porque o fulano lá fez isso, fez aquilo. Não é isso. É que nós estamos rejeitando aquilo que está sendo pregado para nós. Quando eu aceito, quando eu escuto a palavra, ela vai entrar na minha medula, no meu coração, e ela vai fazer o quê? Mudança. Então não é porque você está problemático que Deus não vai operar na tua vida. Não é porque você anda doente ou preocupado, não é porque você está numa situação difícil que Deus não vai operar na tua vida. Agora, se você estiver vivendo qualquer uma dessa situação e ouvir, ouve o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Então ouça bem. A glória de Deus vai ser manifestada na tua vida nesta noite. Receba esta promessa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não tinha culpa da caoticidade que estava vivendo Israel. Agora eu falei uma palavra difícil, agora eu vou simplificar. Caoticidade vem de caótico. Então você esteja dizendo, mas pastor, o Brasil está vivendo momentos caóticos. Eu estou vivendo na minha vida espiritual um momento caótico, de queda. Porque eu não sei mais o que é certo, não sei mais o que é errado. Eu não tenho nem certeza do meu chamado. Você está vivendo momentos difíceis. Mas a palavra está aqui hoje para trazer para você a compreensão daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Você já compreendeu quão grandes maravilhas Deus quer fazer na tua vida? Você já teve noção em algum momento da tua vida que Deus não te chamou simplesmente para ser mais um? Porque mais um está cheio.
Se nós sairmos aí na rua, mais um tem bastante. Imagina você no centro de uma capital enorme. Você desembarca lá sozinho, você vai em busca de emprego. E lá de repente você olha em tua volta. Você não conhece ninguém. Eu sei porque eu já estive numa grande capital. Eu ficava olhando, meu Deus, aonde vai terminar esta multidão? Eu tinha que andar rápido, eu tinha que me safar, porque eu era apenas mais um naquela capital, naquela multidão. E eu fiquei pensando, não quero ser só mais um, eu quero ser reconhecido. Ah, pastor, mas se eu ser reconhecido, é ruim ou é bom? É bom, porque Deus tirou você das trevas para ser a luz, e a luz tem que brilhar. E se você não for reconhecido, de que forma você vai brilhar? Como você vai brilhar na tua casa? Como você vai ser a luz para aqueles que estão em tua volta? Se você não quiser brilhar, você não vai aparecer. E se você não quiser aparecer, como as pessoas vão chegar até você? Então você tem que dizer, pastor, eu não quero ser mais um. Deus, eu quero ser alguém. Mas para isso, nós temos que ter o que? O conhecimento. Por exemplo, para que você entenda melhor, quando você chega na escola, ou quando você manda o teu filho para a escola, no primeiro ano, eles começam bem de leve, coisas fáceis, desenhos. Lá quando se passa 3º e 4 anos, já pegam lápis, depois caneta, e quando elas forem fazer uma faculdade, elas vão ter o quê? O conhecimento daquilo que eles aprenderam. Então, quando nós nos convertemos, nós não temos esta compreensão do Evangelho. Mas já faz tempo que nós fomos chamados. E a cada dia Deus tem explicado. Filho, faça assim. Filha, não faça desse jeito que não vai dar certo. Filha, faça desta forma. Te instrua. Pegue a tua Bíblia, leia, marque a tua Bíblia, risque a tua Bíblia. Não tem problema não, tem gente que diz, pastor, mas não risco a Bíblia, mas de certo não lê. Porque quem lê a Bíblia tem que marcar, por exemplo, eu marco aqui, está tudo marcado, porque eu quero mais, eu quero alimentar. Quando chega o meio-dia, você não pede almoço, teu corpo físico não sente necessidade do almoço, que seja assim na tua vida, que o conhecimento tome conta de você, que você tenha um desejo de ter na tua vida o conhecimento bíblico da palavra de Deus, conhecer mais e mais. Sabe o que eu quero? Mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais e mais, igreja. E aqui está claro, a palavra sempre existiu. Deus sempre falou para o povo assim: ouve-me, ó Israel, ouve-me, ó povo, quem tem ouvidos ouça a minha palavra. Então, desde a criação dos séculos, a palavra do Senhor tem vindo transformando vidas. A palavra de Deus tem feito reis. A palavra de Deus tem transformado sacerdotes. A palavra de Deus tem feito o cego enxergar. A palavra de Deus tem dado direção para homens fazerem tempos de oração. A palavra de Deus tem trazido você nesta igreja. A palavra de Deus vem hoje aqui para que você saia daqui cheio da glória e da graça de Deus nesta noite. Ouve-me, ó Israel, porque a palavra chegou até nós. Que bom que profetas morreram pregando o Evangelho. Que bom. É bom, pastor, claro, porque eles não desistiram. Morreram, mas pregaram. Por isso a palavra está até nós hoje. A palavra não chegou até nós de graça. A palavra chegou até nós através de sangue, de profetas. Profetas que fizeram nomes. Foram chamados de grandes profetas. A palavra chegou até nós por profetas menos conhecidos, que foram chamados de profetas menores. E daí por diante, os discípulos de Jesus morreram, uns cortados ao meio, outros cerrados, outros açoitados. Porém, a palavra veio até nós, porque homens e mulheres souberam o seu caminho, ouviram a promessa de Jesus e foram e trouxeram até nós esta palavra. Então não podemos rejeitar o conhecimento. Não podemos chegar para alguém e dizer: pastor, essa palavra eu já conheço, já ouvi. Muito pelo contrário, se nós pregarmos 6 vezes na semana esta palavra, ouça a cada pregação. Tu, ó sacerdote, rejeitou o conhecimento. Para que você tenha um exemplo melhor, 2 filhos seus foram no mesmo ano para a faculdade.
Um chega em casa, pega o livro e começa a ler. Daqui a pouco ele dorme. O outro diz: o que tu vai fazer? Eu vou ler. Aí eu vou lá fora, vou dar uma volta, vou aproveitar a folga da semana, vou me divertir. No outro fim de semana de novo, o aluno, ele chega: hoje é sexta, vou aproveitar sexta e sábado, vou ler. Sexta lendo, dorme, sábado, todo dia lendo, domingo lendo, o outro vai: vou aproveitar, vou festejar. No final, na prova, qual é o que vai se dar bem? Aquele que ia passear e rejeitou o tempo de estudo? Aquele que ia passear e rejeitou o tempo de aprender? Ou aquele que na chuva, aquele que no calor, aquele que de a pé, aquele que de bicicleta, aquele que de carro foi e estudou e se esforçou e veio na igreja ouvir? Qual é o que vai se dar melhor? Aquele que dedicou o seu tempo para o ensino. Aquele que dedicou o seu tempo. Hoje é o tempo do culto. Hoje é a hora do culto. Vou deixar tudo e vou ir pro culto, porque eu necessito. É uma vez na semana, mas eu quero ir lá obter o conhecimento. Quando Cristo voltar, este será salvo, porque ele não negligenciou. Ele quis o conhecimento, ele não rejeitou o conhecimento. Agora, tem causas. Toda atuação vai trazer um resultado. Todo. Se você fizer um ato bom, a reação que você vai ter e a ação através deste ato vai ser boa na tua vida. Agora, se nós cometermos um ato ruim, um ato negativo, a reação e a ação daquele ato que nós cometemos vai ser ruim. Acompanha aqui. Também eu te rejeitarei. Quem é que está falando isso? Algum profeta ou Deus? Aqui, ó. Olha, vou ler o 4:1. Você não precisa me responder, tá bom? 4:1. Ouve a palavra do Senhor. Aqui a palavra está dizendo: também eu te rejeitarei. Deus está falando através do profeta. Vai lá e fala para aqueles que rejeitaram que vai ter consequências na vida dele. Pastor, saí de casa na chuva para vir aqui ver que vai ter consequência na minha vida. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que aquele que rejeitar o conhecimento, ele próprio o rejeitará. Está entendendo por que muitas pessoas que estão no auge, que parece aqueles que, como falam, esse aí pula, é cheio de unção, é cheio de fogo, daqui a pouco ela cai, porque ela começa a ser egoísta, ela começa a se orgulhar, ela começa a achar que ela não precisa mais aprender, e ela começa a negligenciar as palavras, e aí o que? Deus começa a rejeição na vida dele. E ele acaba então, no meio da caoticidade que ele está vivendo, ele começa a entrar numa decadência espiritual. E obviamente, se vem uma decadência espiritual, vai ocorrer uma decadência física e com certeza, brevemente, uma decadência na área financeira. Então, o que é preciso para que Deus não me rejeite? Primeiro, versículo 1 no versículo 4, ouvir a palavra. É simples. Você não saiu da tua casa só para vir aqui. Claro, tomamos um mate, conversamos, mas nós viemos aqui para ouvir a palavra. Então, aquele que ouve, recebe. Segunda coisa, precisamos então ter o conhecimento. Terceiro, não rejeitar aquilo que sai da boca do profeta. Talvez você diga: pastor está falando para mim. Se você acha que é para ti, é porque é para você. A Bíblia diz que seus profetas, os profetas de Deus abriam a boca, não era para se preocupar que naquele momento Deus colocaria aquilo que havia de ser falado. Você foi chamado hoje para pregar o evangelho, por que não pregou? Alguém precisou de você, por que saiu palavra torpe da tua boca? Por que você não falou palavra boa e agradável hoje para as pessoas? Porque eu tenho problema? Mas Jesus tinha problemas. Jesus sabia que ia morrer, sabia que ia trair, sabia o dia exato que iam pregar as mãos deles, mas ele nunca saiu palavra torpe da vida de Jesus. Os apóstolos sabiam. Jesus disse: vocês vão ser presos, açoitados, sofrerão, mas vão vencer. Nunca saiu palavra torpe da boca dos discípulos.
Do tipo, não dá, não sei, que ódio, que raiva, que isso, que aquele outro. Quantas palavras bonitas de Jesus está indo na tua boca hoje, para que as pessoas que você ama pudessem, ou um dia queiram falar, eu quero estar na igreja desta mulher, deixou, porque da boca dela saem palavras boas. Quantas palavras boas você falou hoje? Não rejeita o conhecimento. Mais alguma coisa aqui. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote. Como pode ser sacerdotisa se aquilo que sai da tua boca não condiz com quem você é? Como pode ser um sacerdote se a tua vida, aquilo que sai da tua boca não condiz com aquilo que você faz? Se eu não fazer aquilo que Deus quer que eu faça, Ele me rejeitará. Mas eu busco o quê? Ouvir. Não só aqui, em todo lugar onde eu vou com ouvidos abertos. E se for preciso, eu abro minha agenda e escrevo ali aquilo que Deus fala, para me aprender e ter mais conhecimento. Mas para isso eu preciso ter a minha Bíblia. Para isso eu quero ter um caderno para anotar. Para isso eu preciso ver que as pessoas que estão à minha volta não têm culpa daquilo que eu estou passando. Porque da minha boca ou sai fruta, água boa, ou fruto de água amarga. Então, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Este aqui é uma palavra que nos leva a nos humilhar a Deus. Se não for por você, se você não quer conhecimento para você, escuta bem o que Deus vai falar. Se você não quer ouvir por você, se você não quer ter conhecimento por você, se você não quer ser rejeitado, faça pelos teus filhos. Já viu? Pastor, eu faço tudo pelos meus filhos. Então veja aqui. Veja aqui. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está entendendo? Então não rejeita o conhecimento pelos teus filhos, pela tua geração. Não rejeita o ensino da palavra pela tua geração que vem após você. Quando eu ouvi essa palavra, eu digo, meu Deus, eu não posso parar de pregar o Evangelho. Eu tenho que aprender mais. Eu preciso pegar em outras igrejas. Eu preciso terminar a igreja. Porque eu não quero ser rejeitado, porque os meus filhos vão sofrer pelo meu ato. Meus filhos vão sofrer. Deus está bem claro. Eu levei a palavra. Levei o profeta. Eu ensinei. Eu falei. Não ouviram, fecharam os seus ouvidos e de mau grado não guardaram o coração. Se eu não me falho lá, Mateus 13,15 diz assim: e ouviram de mau grado. É preciso que escutem para que sejam curados. Esta é a palavra hoje. Pastor, mas o que é isso? Que maravilha quando eu escuto uma palavra dessa tamanha importância na minha vida. Eu dependo de Deus, mas a minha família depende mais do que eu, porque eu já sei o caminho, eles não sabem. E se eu rejeitar, imagina, eu digo, eu não vou pregar mais porque está difícil, porque as pessoas não vêm na igreja, porque está chovendo. Aí amanhã meu filho vai dizer, pai, vamos na igreja hoje. Bem no dia que eu parei, meu filho resolveu ir na igreja. Então eu nunca sei quando meu filho vai dizer, pai, hoje eu quero ir na igreja. Eu sei que Deus vai fazer a obra. E você? Chegou a esposa e diz, hoje eu quero ir na igreja contigo, minha esposa, porque eu vi Deus rejeitar. Você, não, mas eu parei, não vou mais lá. E agora? Agora que a palavra tocou, nós fomos rejeitados. O conhecimento tem. O ano que vem, em nome de Jesus, eu já disse, este ano, o ano que Deus nos deu, o ano do sonho realizado. Nós vamos concretizar o sonho de colocar as portas na igreja. Mas o ano que vem vai ser o ano do conhecimento. Anota aí.
Que ano vai ser? O ano do conhecimento. Conhecimento para nós aprender a resgatar almas. Conhecimento para nós aprender a evangelizar. Para que a nossa geração não venha viver uma geração caótica. Para que não venha ter que aprender a palavra difícil que eu aprendi hoje. Caoticidade. Imagina um país vivendo esses momentos caóticos. Guerras. Se não tem guerra, tem seca. Se não tem seca, tem enchente. Se não tem frio demais, tem calor demais. Tudo isso por quê? Porque estão negligenciando a palavra de Deus, que está bem viva, que está bem na nossa frente. Então o povo não estava sofrendo porque Deus era mau. O povo não estava sofrendo porque Deus não enviava profeta. O povo estava sofrendo porque eles queriam viver do jeito que eles achavam que era bom. Mas o que eu vivo talvez não seja bom para Deus. Então, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, diante de Deus. Quem vai pregar então? Quem vai testemunhar na nossa casa? Ah, pastor, é preciso que mande um profeta na minha casa. Para quê? Se você já está lá. Se você é um sacerdote diante de Deus, você é um sacerdote diante da tua casa. Claro que é bom que vá um profeta, mas enquanto eu não for, seja você o sacerdote. Ah, mas não tenho conhecimento. Por quê? Se todos os dias nós estamos ensinando, então o conhecimento está em você. Basta você colocar o teu conhecimento e começar a agir. Quando acontecer um problema, você tenta lembrar. Pá, e agora o que eu faço? Aí você começa a lembrar do culto, culto tal, culto tal, culto tal. Ah, lembrei da palavra daquele culto. Ó, o negócio é o seguinte, a Bíblia falou: não rejeita a palavra de Deus. Ouve o que Deus está falando na tua vida. A pessoa diz: opa, aí ela vai ter mudança, porque você vai ter o conhecimento dentro de você. Satanás tenta roubar o conhecimento dizendo: ah, você não dá, você não serve, coloca outra pessoa, para que você está lá? Mas Deus está dizendo: não rejeita o conhecimento para o bem da tua geração. Só para encerrar aqui. Se você não se esqueça da lei do teu Deus. Salmo 119, 97. Gabriel 119, 97. O que o salmista falou? Olha o que ele falou. Ele não falou calmo, assim que nem eu. Ele falou: ó Senhor. A palavra no Salmo 119, 97 relata um clamor do salmista. É como se ele tivesse oprimido. É como que se ele tivesse assim, sem saber o que fazer. Senhor, só me resta a tua palavra. Senhor, só me resta a tua palavra. E ele grita assim: ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. Quer dizer então que o profeta sabia exatamente que no momento de dificuldade era a palavra, era a lei de Deus que ia fazer a diferença. Segunda parte, é minha meditação dia e noite. Então, eu separo este Salmo 119, 97 em duas partes. Ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. O que é a lei? A palavra de Deus. Ah, mas só amar a lei? Foi só isso que ele falou? Não, ele termina o versículo 119, 97 dizendo assim: é minha meditação dia e noite. Então, a lei está aqui. O ensino está aqui. O conhecimento vem daqui. Agora, nós precisamos meditar nela todo o momento que nós tivermos oportunidade. Ah, pastor, eu não tenho tempo, mas se Deus, pastor, olha aqui o que me disseram uma vez. Pastor, vamos orar para que Deus aumente o dia em 25 horas. Eu digo: ignorância. Aí eu fiquei me perguntando: se em 24 horas o cristão não consegue repartir uma hora, raciocina aí comigo, você consegue. Fecha os olhos, respira e raciocina. Se Deus aumentar uma hora mais no dia, este mesmo cristão que em 24 horas não consegue vir na igreja, ou não consegue dar 10 minutos para Deus, ele vai conseguir em 25 horas? Não, sabe por quê? Porque ele vai dizer: ah, agora sim, agora Deus preparou mais uma hora para mim no dia.
ele vai seguir fazendo as mesmas coisas, vai achar mais obstáculo, vai achar mais objetivo para não vir na igreja, vai dizer, Senhor, não tenho tempo, 25 horas do dia não tenho tempo. Não é que nós não temos tempo, é que nós não meditamos na Bíblia dia e noite, é que nós estamos rejeitando o conhecimento, porque nós achamos que sabemos tudo. E a nossa geração sofre. A nossa sociedade espera em nós. Meus irmãos que não conhecem a Deus, eles têm que ver em mim a diferença. E eu busco e tento mostrar para eles a diferença. Para que um dia eles, olhando para mim, eles venham ver que eu venci e eles são capazes de vencer. E um dia eles vão estar, talvez não nessa igreja, mas vão estar buscando também o conhecimento de Deus. Porque aqui diz, os teus filhos, eu me esquecerei deles. Mas quando abrange filhos, também família, irmãos, todos que fazem parte da família. Não negligencie o Evangelho, para que Deus não nos rejeite e não venha rejeitar a nossa geração. Tá? Então, aqui. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, a palavra sendo pregada, o profeta Oséias falando, olha, façam assim, mas mesmo assim, eles rejeitando a palavra, só crescia a iniquidade e se multiplicaram a iniquidade. A gente fica se perguntando, né? Mas será que Deus era culpado? Não. Até hoje, Deus não tem culpa em nada do que está acontecendo na nossa vida, nem no mundo. É a sociedade, é o ser humano que negligencia, prefere viver nos seus próprios entendimentos, suas próprias decisões, do que mudar e vir para Deus ouvir a promessa de salvação. A palavra está sendo pregada. Se você não ouvir aqui, você vai ouvir na tua casa. Se você não pode parar um pouquinho, levanta bem o volume do teu rádio, levanta bem o volume do teu telefone ou da tua televisão, porque a palavra está sendo pregada. Ouve, ó Israel, as minhas palavras. Não negligencie o conhecimento, porque sem conhecimento o povo sofre. Imagina, quem não tem conhecimento de pegar um ônibus para ir no centro da cidade, vai fazer o quê? Vai ter que ir a pé, vai cansar. Quem não tem conhecimento de fazer uma conta bancária, vai depender de quê? Depender de alguém que tenha um tempo livre para levar ela lá naquela agência para abrir uma conta bancária, porque ela não tem conhecimento de como fazer aquilo. Uma pessoa que não sabe cozinhar e casou, ela vai sofrer porque ela não tem o conhecimento de como a gente faz um almoço ou uma janta para o esposo vai chegar, o almoço ou a janta não vai estar pronta. Por quê? Porque ela não quis ouvir a mãe que queria ensinar. Ela disse, não, eu não preciso disso. Mas a mãe estava ensinando, olha, faz assim, faz desse jeito. E ela rejeitou o ensino da mãe, rejeitou o conhecimento e veio um dia sofrer, porque simplesmente ela rejeitou o ensino, o entendimento e o conhecimento. Assim é a palavra. Vai vir dias difíceis, vai vir provações, vão. Jesus está buscando sua igreja, está, mas nós estamos cientes que a palavra de Deus está sendo pregada. Ouvimos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, coloque-se de